A luz lá de trás tá ruim, incomoda alguma coisa para vocês? A luz da cozinha que tá... Não? Não, por enquanto não, tá? Aqui com a apresentação. Então tá. Então, boa noite a todos, todas, todos. A gente está aqui no mais um fórum do nosso PPG-MAT, hoje recebendo um colega muito querido aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto Federal Sul-Grandense, lá de Pelotas, mas que agora está na Itália, né? Então, nós estávamos mexendo com ele, falando italiano, que ele está em Bolonha, né, fazendo pós-doutorado, e o convite, inclusive, para esse fórum foi no sentido de Rafael já nos trazer um pouco da experiência dele na Itália, dos estudos que ele vem desenvolvendo sobre matemática a partir da literatura, do texto da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, é um colega querido aqui do programa, que já participou várias vezes em outras atividades, e agora também no nosso fórum, né? Então, Rafael, bem-vindo. A dinâmica é assim, você tem em torno então, de 40 minutos para fazer uma fala. Eu vou desligar a câmera para o MiniConf não oscilar muito, que ele, dependendo do dia, ele incomoda um pouco. E depois a gente abre, então, que é um fórum, né, de debate, de conversa, de questionamentos para você. Então, eu vou passar a palavra para você. Você consegue transmitir bem aqui? Eu acho que sim. Ok, agora para iniciar, né? Tá. Já tá gravando. Então tá, gente, boa noite, né? Para mim é boa noite, vocês ainda estão no fim da tarde. Eu queria agradecer muito o convite da Andrea, que eu sei que é uma extensão do Maurício, né? Mas eu preciso verbalizar que a Andrea tem sido uma colega muito querida nos últimos anos, muito próxima, a gente tem feito umas coisas bem bacanas juntos. E além de produzir, a gente tem dividido momentos, né? A gente tem construído uma amizade, ela é uma pessoa que tem me dado também suporte online quando eu estou aqui, né? Então, isso tudo deixa o momento mais bonito. Eu fico muito contente de poder partilhar com vocês as primeiras ideias, tá? Coisas que eu recém estou começando a pensar, porque faz só 2 meses que eu estou aqui na Itália, né? E eu sou um iniciante na leitura de Dante, né? Que há anos estava na minha biblioteca esperando chegar o momento de eu olhar para ele, mas eu vim para cá sem nenhum conhecimento do texto, né? Então, tudo que eu vou dizer para vocês hoje é o começo de uma pesquisa e algumas ideias que têm começado a se formar, tá bem? A partir de agora, eu vou precisar, para ficar legal para vocês, também projetar o PDF, né, em tela grande. Então, eu não vou ver vocês nesse momento. Se acontecer alguma coisa, ou se quiserem me interromper, aí, por favor, alguém fala que eu volto aqui para a sala, tá bem? O meu... Tem um orientando muito querido que tem se tornado experto nas artes gráficas, né? Então, preciso agradecê-lo, mesmo que ele não esteja presente. Ele também se chama Rafael e eu passei para ele um PowerPoint bem vagabundinho, assim, e ele transformou nessa coisa bonita que vocês vão ver. Tá, então eu estou aqui para falar do Inferno de Dante, olhares matemáticos sobre números, territórios e sacralidades. Para quem não tem em mente o mapa da Itália, eu comecei, né, colocando aí o mapa para vocês saberem onde eu estou. Eu estou nesse pontinho vermelho. Eu mesmo, antes de vir para cá, tinha uma vaga ideia de que Bolonha fosse mais ao centro, né? Aqui está a capital. Mas não, eu estou praticamente no norte da Itália, né? E essa é uma foto de um dos prédios da universidade, porque aqui essa é a universidade mais antiga do Ocidente. Então, ela também foi sendo construída ou desenvolvida ao longo dos séculos, né? E esse é apenas um dos prédios, que é o prédio em que eu estudo. Eu estou vinculado ao departamento de italianística e estudos clássicos. Eu não estou num departamento de matemática, né? Eu estou ligado a um departamento de literatura. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, tá? Não vou antecipar quais são, só vou dizer que
as últimas são mais curtas para vocês não ficarem nervosos e achar que eu vou falar a noite toda, tá bem? Mas assim, essa parte 1, que é a apresentação, guardem bem essa imagem, ela vai voltar outras vezes. Esse é um quadro pintado pelo Domenico de Michelino em 1465. É um quadro alusivo à Divina Comédia. Não vou comentá-lo agora, né? Mas eu pensei em fazer uma primeira parte de apresentação do livro, porque senão o que eu falar de matemática vai perder sentido, né? Então a gente precisa passar por esse momento. Eu tenho 2 objetivos com essa fala, tá bem? O primeiro é despertar em vocês a vontade de ler a Divina Comédia, se não hoje, ou amanhã, ou depois, daqui a alguns anos, né? À medida que eu vou lendo, eu me dou conta que é um livro desses que todo mundo tem que ler, mas todo livro para ser lido tem a hora certa, né? Eu levei anos para ler, então eu diria que esse é meu primeiro objetivo. E o segundo objetivo é convidá-los a pensar uma outra apresentação da matemática, né? Um outro modo de ver e de se relacionar com a matemática que não é esse mais comum que a gente faz na escola. Então vamos começar. Eu trouxe algumas citações, né, nessa intenção de cutucar vocês. Tem 4 capas diferentes. A Divina Comédia foi traduzida, acho que para todos os idiomas do mundo. Aí tem uma capa em inglês, em japonês, em francês, em espanhol, né? E algumas citações. Quem não leu Dante é como quem nunca olhou o mar. Sabe que existe, mas não sabe o que é se perder dentro dele. É uma citação do Umberto Eco. Dante não se lê para entender a Idade Média. Lê-se para entender a si mesmo. É um espelho que não perdoa. Tenho sentido bastante isso nas minhas leituras. Essa é do Ennio Montale, né? É um escritor italiano, Nobel de Literatura. Quem não entra no inferno de Dante com Dante nunca sairá do seu próprio. Uma frase de Giovanni Papini, escritor italiano. Leia Dante como se lê um amigo que te conhece melhor do que você mesmo. Vai doer, mas vai te salvar. É de Natalia Ginzburg, mãe do Carlo Ginzburg, né, que a gente já estudou, numa carta que ela enviou a um leitor em 1970. Dante é o maior dos poetas e a Divina Comédia é o livro dos livros. Essa é uma anotação do Machado de Assis, que fez uma das primeiras traduções para a língua portuguesa. Ler Dante é como descer ao inferno pessoal. A comédia não é só medieval, é o espelho da nossa própria crise moral e poética. Mário de Andrade, né, um poeta brasileiro. E a Divina Comédia deve ser lida porque é o cosmos em versos. De Dante, aprende-se que o inferno é construído por nós mesmos e o paraíso por graça. De Otto Carpo, é um crítico naturalizado brasileiro, né, um crítico de literatura. E aí vocês têm mais 3 capas, né, de uma edição em russo, em coreano e em árabe. Tá bem? Mas quem foi Dante? Tá? Esse autor, ele nasceu em Florença em 1265, né? Então a gente está falando do século XIII. Ele estudou retórica, filosofia e poesia, ou seja, um ensino clássico da época, né? E entre 1295 e 1300, ele entrou na política de Florença na figura de um guelfo branco, né? E ele é eleito um prior de Florença. Prior era um cargo executivo, guelfo branco, digamos que era um partido político, né? E ele ocupa a representação de um bairro, digamos assim, né? Claro que isso tudo é um olhar anacrônico, mas ele tem essa figura política importante em Florença nesses 5 anos. Mas em 1302, né, tem algumas revoluções políticas e ganham os guelfos negros, que ascendem ao poder, né? Ou seja, pensamos aí num partido opositor, e eles acusam Dante, segundo o biógrafo, né, injustamente de corrupção, e ele é condenado ao exílio perpétuo. Então, Dante sai de Florença e nunca mais volta. Ele morre em Ravenna, em 1321, uma cidade aqui perto de onde eu estou. Rafael. Oi.
Não estamos te escutando, eu pelo menos não. Não sei se outras pessoas estão. Eu estou escutando, Maurício. Mais alguém? Deu um minutinho. Talvez você Eu tenha estou escutando. que ligar de novo. Também estou escutando. Eu também. Tá aberto. Tá bem, então, não é culpa minha. Então, segue aí. Vamos lá. Tá. Voltamos, né? Talvez seja só eu. Ele morre em Ravenna em 1321. Estão avisando aqui no chat que estão escutando. Maurício, você está com o microfone aberto. Obrigado. Pode continuar, querido. É uma cidade aqui perto de onde eu tô, né? Já fui visitar. E esse é o túmulo do Dante, né? A tumba que tem ali em homenagem a esse grande poeta. A história do Dante é muito representativa, né, e muito misturada e muito criada a partir de experiências da vida dele. Essa plaquinha que vocês estão vendo aí é da Chiesa di Santa Margherita di Cerchi, é uma igreja de Florença, né? Não quis botar a foto dela de frente, porque é uma igreja pequenininha, assim. As fotos, se vocês forem procurar na internet, a igreja está toda distorcida na foto, porque, né, não tem espaço para tirar a foto de frente. É uma igreja bem pequena e ela tem essa plaquinha na frente, né? É uma igreja muito próxima da casa de Dante, que hoje também é um museu Dante, né? E o que acontece nessa igreja? Em 1274, Dante tem 9 anos, e é quando ele conhece Beatriz, né? Guardem esse nome. Ele escreve depois em Vita Nuova, que é uma grande obra que ele escreve antes da Divina Comédia. É uma obra filosófica e poética, tudo meio misturado como era na época. Mas claro que ele escreve já adulto, né? E aí ele coloca essa questão. Aos 9 anos, vi Beatriz pela primeira vez, vestida de vermelho, na igreja de Santa Margherita dei Cerchi. Meu coração tremeu. Em 1283, quando ele tinha 18 anos, depois ele relata no mesmo livro, né? Ela me saudou na rua com um ave. Fui ao céu sem morrer. Então, Dante conhece Beatriz quando ele tem 9 anos e ele se apaixona por Beatriz. Para a gente entender esse amor, a gente não pode pensar no amor como a gente conhece hoje, né? Esse amor de Dante por Beatriz é um amor muito mais na base da beleza, da admiração, do amor, da representação do belo, que era a ideia do amor divino da Idade Média. Eles não se casam. Em 1290, Beatriz morre com 24 anos. Ela tinha casado com Simone dei Bardi, que era um banqueiro florentino. Dante e Beatriz nunca tiveram nada, né? Mas Dante, por essa paixão, eterniza a Beatriz como símbolo de beleza e de pureza, como uma alegoria da graça divina, né? Como se Beatriz fosse aquela alma que representa tudo que Deus dispõe para a humanidade. E Beatriz vai ser uma figura constante na obra de Dante. A obra, né, a Divina Comédia, essa foto é uma foto da edição que eu estou utilizando. Se algum dia vocês quiserem ler em verso, eu indico realmente essa edição, a tradução tem me dado muito prazer em ler. É uma edição bilíngue, tá? Mas, enfim, a Divina Comédia, em 1314, o Dante acabou o primeiro manuscrito do Inferno e enviou, né, presenteou o senhor de Verona, que se chamava Can Grande della Scala. E a partir daí, em 1315, começaram a circular cópias desse manuscrito. Cópias feitas por notários, estudantes e admiradores. A gente precisa pensar um pouco nisso, né? Porque a gente está tão acostumado com o livro na forma impressa, mas o Inferno é escrito à mão. E toda a divulgação do Inferno, que se torna, digamos, um best-seller, né? Que é lido em várias cidades e por várias pessoas, em uma quantidade bastante grande, se a gente considerar a época, é feito a partir de cópia, né? É feito por copistas, é feito à mão. E, claro, depois o Dante escreve os outros 2 volumes, que é o Purgatório e o Paraíso. Já chegamos lá. A primeira versão impressa
foi feita em 1472, em Folinho, uma cidade um pouco mais ao sul. Aí vocês têm uma foto de uma das páginas dessa primeira edição, está no Museu da Imprensa da cidade, eu também estive lá visitando. Vejam, a primeira obra impressa é feita mais de 100 anos depois da morte do Dante. Rafael, agora acho que está falhando mesmo, dá uma olhadinha no teu som aí. Fala agora. Eu estava com a parte impressa. Tá tremendo o teu som. Tá tremendo para vocês também? Sim, está. Né? Fala um pouquinho mais, Rafael. Tu tá com algum microfone, hein? Eu acho que eu caí agora, não? Não, caiu não, só tá falhando a voz. Ainda está falhando? Tá. Como se fosse um microfone, assim, que tá falhando. Ai, meu Deus. Tenta de novo. Abre agora. Entendeu? Tá sem som. Tu desligou o microfone. Tá. Agora? Será agora que tá bom? bem. Agora tá bom. Pode continuar. Então tá, vamos voltar. Me avisem de novo. A minha conexão é... Eu moro no fundo de um terreno aqui, digamos assim, né, num prédio antigo, então o sinal às vezes tem dificuldades para chegar. Bom, eu estava falando dessa página, né, que é a primeira versão impressa, né, numa gráfica, 100 anos depois já da morte do Dante. E a Divina Comédia é considerada se não o poema mais importante da humanidade, e a obra é fundadora do italiano moderno, tá bem? Porque até antes da Divina Comédia se escreviam em latim. Então Dante é o primeiro autor a escrever em vulgar, que se diz, né? E a partir dessa obra o italiano ganha presença, digamos assim, e se desenvolve, né, como um idioma reconhecido até para a literatura. Quem são os personagens principais desta obra, tá? É Virgílio, um poeta romano, nascido em Mantua, uma cidade aqui do centro da Itália. Ele viveu entre 70 e 19 a.C. Virgílio escreveu a Eneida, que é um outro poema grandíssimo, em vários volumes, que é tido como a narrativa da criação do povo italiano, ou desde o Império Romano, assim, todas aquelas lendas, né, do Rômulo e Remo, até chegar no Império Romano. E Dante e Beatriz, né? Dante é personagem do próprio poema e Beatriz, como eu já falei, ela está sempre presente nessa obra. O que fala a narrativa, certo? Ela começa com Dante no meio da sua vida, escreve o livro quando ele tem 30, 35 anos, não lembro de cabeça, né? E ele comenta que ele está perdido. Está falhando de novo, Rafael. Fecha aí. Chata. Não. Continua falhando? Tá. Desliga e liga ele de novo, como tu fez antes. Deu? Fala aí. Não sei, vamos tentar de novo. Não. Deixa eu tentar ligar o celular, então, vai dar aqui conflito, vai estar em seus ouvidos, mas a gente tem que organizar aqui as duas salas. Eu só preciso lembrar qual que eu tenho que silenciar depois. André, eu devo estar pedindo acesso. Já dei. Tá. E agora a tua voz tá boa. Me ouvem? É.
sair, não dá, não estou conseguindo fazer isso. Seguimos. Quando travar, dá uma paradinha e depois o sinal volta. Fica tranquilo. Desculpa, gente, eu acho isso bem chato, mas... vamos lá, então. A narrativa, né? Dante escreve o livro considerando que ele está no meio da vida dele, né? E os primeiros versos apontam que ele está perdido, que ele se distanciou do caminho do bem, né? E que aí ele tem uma experiência. A história é vendida realmente como uma narrativa que tivesse acontecido, né? Não um sonho. Então ele tem uma experiência de, estando perdido numa selva, encontrar Virgílio, que é o grande poeta que ele admirava, né? E Virgílio vai fazer uma viagem com ele por esses 3 reinos, digamos assim, que é o inferno, o purgatório e o paraíso, tá? Essa viagem, ela é pedida por Beatriz. Como Beatriz já tinha morrido, é Beatriz que percebe que Dante está colocando a sua alma em perigo e pede a Deus que permita que Virgílio viva essa experiência com Dante para ele se reencontrar. Virgílio acompanha Dante no inferno e no purgatório, ou seja, nos 2 primeiros livros, né, da trilogia. Mas Virgílio não pode entrar no paraíso, porque como Virgílio viveu antes da era cristã, Virgílio não é batizado. Então ele é pagão, né? Então ele não tem direito à salvação. Então ele acompanha Dante só até a saída do purgatório, ou seja, o começo do paraíso, e no paraíso Dante encontra Beatriz para fazer a última travessia, tá? Trago algumas figuras para vocês aqui, assim, aleatórias, porque tem muitas ilustrações, né? Uma obra de tantos séculos, mas para vocês terem uma ideia. Esse seria um mapa do inferno, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais adiante. Foi pintado pelo Botticelli em 1495. Essa ilustração está no Vaticano. Aqui vocês veem uma montanha, né? Parece assim, cheia de degraus, digamos, que seria a montanha do Purgatório. Essa é uma ilustração de uma edição bem moderna do Tomasi Ferroni, ela é de 2021. E aqui vocês têm uma ilustração do Gustave Doré, que é do Paraíso, tá? Só falando rapidamente, porque não são assuntos que a gente vai se deter hoje, o inferno sim, mas vejam o purgatório, né, nessa ideia de montanha, assim, em 9 níveis. E aqui, se vocês olharem bem, né, parecem círculos, que são círculos concêntricos, porque o paraíso é formado por 9 esferas concêntricas. Esse 9, a gente já sabe, né, é a idade com a qual Dante conheceu Beatriz. Tá? Então, a história é contada como uma revelação, que eu disse, né? Dante viveu isso, digamos, né? Apesar dele começar a escrever um pouco depois, em 1312, a história remete a 1300. 1300 é o primeiro ano santo institucionalizado pelo Papa, né? O ano santo acontece a cada 25 anos. A cada 25 anos. Esse mesmo que a gente está vivendo é um ano santo, então 1300 é o primeiro ano santo. Dante é o autor e o personagem, né? Então ele se coloca dentro da obra, o que faz com que o leitor se aproxime muito dessa experiência, né? Dante ali está representando toda a humanidade. Ele representa qualquer homem que porventura tenha se desviado do caminho do bem, né? E a história inteira, digamos que ela é uma metáfora, né, de viagem para um lugar bom, né, do inferno para o paraíso, equivalente à saída dos hebreus do Egito, né, em direção à Terra Prometida. E mais ainda, uma metáfora de cada uma das nossas vidas que seria sair do nosso sofrimento, né, em busca do sumo bem, quer dizer, em busca da felicidade. Aí vocês podem dizer para mim, né, assim, mas por que eu vou ler isso? Eu só gosto de ler saga. Bom, a Divina Comédia é uma saga, 3 volumes, né? Tem romance. Imaginem que a pessoa que vocês mais amaram na vida é a pessoa que resolve pedir para Deus uma segunda chance para vocês, né? Então tem história de amor,
tem mitologia, tem filosofia, tem história, porque Dante narra tudo o que aconteceu antes dele, tem teologia, né, porque é um livro, uma narrativa absurdamente cristã, e ainda, né, para não mentir para vocês, ele é quase um livro de autoajuda, porque ajuda muito a gente a pensar nas nossas decisões, e é também um livro de fofoca. Todo mundo gosta de uma fofoca, né? Porque o Dante vai contar quem traiu, quem usurpou, quem mentiu, né? Que são os pecados que as pessoas pagam no inferno, né? Então o Dante conta dessa sociedade. Qual é o contexto da época? Isso aqui é muito importante para nós, então eu vou ler um pouquinho, tá? O que se acreditava quando Dante escreveu o livro? Pela cosmologia dos tempos de Dante, herdada de Aristóteles e Ptolomeu, e adotada pela escolástica, as escrituras, a escolástica é um movimento filosófico ligado à igreja, né? A Terra era representada como um globo, solto e fixo, imóvel no espaço, contendo terras e mares e envolvido por uma atmosfera própria não extensiva ao espaço restante. Era esse globo constituído por um hemisfério superior, setentrional, da superfície predominantemente sólida, o único habitado, e o inferior, austral, de superfície toda marinha, tendo unicamente em seu centro a montanha do Purgatório. Entendia-se o hemisfério superior desde no Oriente a foz do rio Ganges, na Índia, e no Ocidente a nascente do rio Ebro, na Espanha, correspondendo ao arco descrito pelo Sol nos equinócios, da aurora ao ocaso, e tendo no centro, ao meio-dia, a cidade de Jerusalém, a qual correspondia, no polo oposto, à montanha do Purgatório. À volta dessa terra imóvel circulavam, cada qual em sua órbita, a distâncias crescentes, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, todos como planetas ou também chamados de estrelas móveis. Acima delas, o céu de estrelas fixas. Então, assim, na época de Dante já se acreditava que a Terra era redonda, tá bem? Já se sabia isso, só que eles acreditavam que só tinha terra habitada no hemisfério norte. No hemisfério sul era só água. Não tinha nada lá, tá? E a Terra era o centro do universo. Esse é o sistema de Ptolomeu, né? Todos os outros planetas giravam na volta da Terra. É isso que está na obra de Dante. E aí aqui vocês podem ver um esquema, né? Assim, vocês veem a Terra, né? E vem ali em cima, aqui assim, ó, o inferno. Porque isso realmente era acreditado na época, tá bem? Isso não é literatura, isso é forma de ver o mundo. Se acreditava que quando Lúcifer se rebelou, né, que tem passagens no Isaías, no Apocalipse, o anjo, né, caiu do céu e ele cai aqui. Quando ele faz essa queda, ele cai em direção ao centro da Terra, ele abre uma cratera na Terra. E aqui, então, está o inferno. Existia na Terra a ideia de que o inferno era dentro da Terra. E esta Terra que desloca, né, porque quando ele cai aqui, abre uma cratera, aquela Terra vai para onde? Aquela Terra escorrega para o hemisfério sul, onde só tinha água, e faz esta montanha, que é a montanha do Purgatório. Tá? Então, o paraíso terrestre está aqui, o último nível do Purgatório é o paraíso terrestre, porque também, teologicamente, Deus não abandona os seus filhos, né? Quando se institui o pecado, as pessoas que agora pecam não podem ir direto ao paraíso, como era o plano da criação. Então, elas precisam de um nível, né, de purgatório para não serem abandonadas por Deus. Então, na Terra existe agora o purgatório e aqui bem aqui embaixo, o paraíso terrestre. Então, é sempre uma crença, né, de disputa entre o bem e o mal, entre o pecado e a graça. Antes que apareça alguém dizendo que eu quero evangelizar, né, ou que o nosso fórum está doutrinando, né, a gente precisa lembrar que no Ocidente, tá, essa era a visão de mundo. Essa era a visão cristã do mundo. A Reforma Protestante, que é a primeira ruptura com a Igreja Católica, ela só acontece em 1517, mais de 200 anos depois da obra, né?
e a anglicana ainda depois, em 1534. Então, ter uma leitura bíblica do universo era realmente o que todo mundo tinha, tá? E aqui eu apresento para vocês, então, um esquema completo. Está invertido em função da projeção, mas a ideia é aqui, ó, Jerusalém, aqui o inferno, né? Aqui o purgatório, e aqui vocês veem, né? Aqui está a Terra, e depois todos os outros céus, né? Na volta. Estes círculos todos compõem o paraíso, que são onde os planetas orbitam. Tem uma questão para a gente pensar de matemática também, mas não hoje, né? Que é, fora dessas esferas concêntricas, porque esferas a gente consegue imaginar, mas fora dessas esferas concêntricas está Deus. Né? Onde foi para Deus se já acabou, né, o universo, né, ptolomeico, assim? Mas isso eu não vou falar hoje, tá? E não sei se vocês pegaram, quando eu li lá, assim, o inferno era abaixo de Jerusalém, tá bem? Era Jerusalém como sendo terra prometida, o inferno era abaixo de Jerusalém. Não é invenção, tá bem? É importante a gente frisar isso. Dante não está inventando coisas quando ele escreve. Ele está dando conta de toda uma cosmologia, filosofia, modo de ver da sociedade medieval. Tá bem? Apresentei a obra, apresentei os personagens, os 3 livros. Vamos agora, então, para os olhares matemáticos. Eu quero responder essa pergunta, tá? Eu diria que hoje a minha pergunta de pesquisa é essa. Como Dante alia a matemática à linguagem poética para criar imagens narrativas? Eu não quero matematizar a Divina Comédia, ou pelo menos não nesse momento, tá bem? Eu não quero pegar trechos e transformar em exercícios. Eu quero entender a visão matemática daquela época que aparece na obra. Adoro essas ilustrações, tá? Elas são de Gabriele Dotto. Ele é um artista italiano que desenha para a Marvel e ele recentemente fez nova edição de todos os 3 volumes da comédia. Então, essas ilustrações aparecem bastante, tá? E a partir de agora, o que eu vou falar para vocês dos olhares matemáticos são as minhas interpretações, ou interpretações de outros, né? No sentido de não alcançar uma verdade, mas de significar. Por isso eu trago essa citação que eu gosto muito do Vicente Garnica, que foi meu orientador, seguido eu a uso, né? Que ela diz: interpretar não é arrancar um significado que estaria escondido nas coisas. Ao contrário, é atribuir significados a partir de uma série de vivências às coisas que nos afetam. Tá bem? Então, não posso dizer que Dante fez ou não fez, né? Eu posso tentar juntar algumas partes. Prometi falar para vocês de números, mapas e sacralidade, tá? Mas isso vai ficar tudo muito misturado. Vamos começar. Em termos de número, a própria estrutura narrativa da comédia, ela é numérica. Os 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso, eles são compostos por 33 cantos. A gente não chama de capítulo, né? Porque eles são todos em versos. 33 cantos. O Inferno tem um a mais, que é tipo uma apresentação da obra. Cada canto é escrito em tercetos de decassílabos rimados, de modo alternado e encadeado, ou seja, cada canto é de 3 linhas, cada linha, no original, né, na tradução às vezes isso falha, é um verso de 10 sílabas. Então tem uma estrutura matemática muito forte aí. E a rima é do tipo, aqui ficou errado, aqui é A, B, A. Vamos ver aqui do lado, ó. A, B, A, B, C, B, C, D, C. Quer dizer, o primeiro verso com o terceiro, aí o segundo com o quarto e com o sexto, tá bem? O esquema métrico e o número de cantos é múltiplo de 3, que é um modo também de Dante colocar a sua aceitação absoluta, né, no mistério da Trindade. Esses são os primeiros versos que abrem o livro, tá? Eu vou ler para vocês rapidinho. Esses são os versos que todos os italianos sabem, porque aqui eles estudam Dante na escola e estudam por muitos anos. Então, todo mundo sabe declamar pelo menos o primeiro terceto, né? Vejam que a linguagem nem é tão difícil numa boa tradução. Então, ele diz: a meio caminhar da nossa vida,
fui me encontrar em uma selva escura. Estava a reta minha vida perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura, essa selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Mas para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Então é onde Dante diz, né, que estava perdido na selva, né, escura, com medo, e que ele vai contar tudo o que aconteceu, porque no meio, né, dessa aventura toda, ele conseguiu achar coisas boas. Então olhem a presença, né, do 13 da métrica. Essa aqui primeiro, tá? Tem outras presenças de números, assim. Aqui tem um outro versinho que eu vou ler para vocês, depois eu explico. Do círculo primeiro fui descendo ao segundo, onde o espaço se restringe e cresce a dor em brados irrompendo. Lá está Minos, que horrendamente ringe, as culpas examina já na entrada, julga e despacha conforme se cinge. Digo que quando a alma malfadada se lhe apresenta, toda se confessa, e ele que bem conhece para cada culpa o lugar do inferno que a mereça, tantas vezes com a cauda então se enrola, quantos graus determina que ela desça. Duas coisas que eu quero chamar atenção para vocês aqui. Esse é o canto 5, né? Minos, que era o rei Minos do Minotauro, que é apresentado aqui como um demônio do inferno, ele julga as pessoas e diz para elas em qual parte do inferno elas vão ser castigadas. E esse julgamento é determinado, vejam aqui na figura, pela quantidade de voltas que a cola dá no corpo dele. Então, o número aqui significa a gravidade do pecado, né? A quantidade de voltas. E aqui, ó, do círculo primeiro fui descendo ao segundo, onde o espaço se restringe, a gente tem a primeira ideia de que o inferno é numa forma cônica. Ele está no centro da Terra em forma de cone, porque quanto mais desce, menor são os círculos, né? Dante não fala em cone no livro, mas ele dá várias vezes essa pista para a construção, o que faz sentido, né, dado a queda de Lúcifer ao centro da Terra. Não poderia ser um cilindro. Então, os círculos do inferno também são 9. Olha o 9 de novo, tá? No primeiro círculo é o limbo, ficam os virtuosos pagãos, já digo que são. No segundo ficam os que pecaram na luxúria, no terceiro a gula, no quarto a ganância, no quinto a ira, no sexto a heresia, no sétimo a violência, no oitavo a fraude, no nono a traição. No nono, que é o mais grave, Lúcifer está lá esperando as pessoas. Cada um desses círculos tem um tipo de castigo. Travou um pouquinho, Rafael. Respira aí que daqui a pouquinho volta. Peraí. De novo. Tá bem? Voltamos? Ainda não. Meu Deus. Vamos ver. Liga o microfone. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver. Vê. Agora vai. Tá, de novo, né? Então, 9 círculos, cada círculo para um tipo de pecado, né? Cada pecado tem um castigo específico. Se eu quisesse pensar em função, por exemplo, eu poderia, né? Mas eu não vou falar disso também. O legal é esse círculo aqui, né? O círculo dos virtuosos pagãos, que é o limbo, que o limbo existe na doutrina cristã. E Dante o coloca como o primeiro círculo do inferno. Quer dizer, no limbo estão aqueles
que viveram antes de Cristo, né? Não foram batizados, mas tiveram uma vida segundo bons preceitos. Mas eles não têm direito ao céu, né? Porque eles não têm batismo. O sofrimento deles, o castigo deles é viver sem a esperança de Deus, né? Então, eu não vou comentar todos os pecados aqui para a gente ir adiante, mas os pecados eles são condizentes com o tipo aliás, as penas, né, são condizentes com os tipos de pecado. Então, por exemplo, o da luxúria, né, que são pessoas que se envolveram amorosamente, eram casadas, traíram os maridos, mataram por amor. A punição da luxúria é ser carregada por uma chuva e vento forte o tempo inteiro, né? As almas são levadas de um lado para o outro, que é o que significa que foram levadas pela paixão, né? Então, o castigo eterno delas é não ter descanso. Tá? E mais uma coisinha de número, assim. Então, neste lugar, né? No limbo, onde estão os intelectuais da época, onde estão os poetas gregos, né? Tem esse versinho, ó. Logo chegamos a um nobre castelo, de altos muros em sétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura. Depois, entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. No original, claro, em função da tradução, né, o termo seriam 7 portas, mas o tradutor, por causa da rima, botou 7 arquitraves. Aqui a gente tem um número também colocado para representar o conhecimento, né? Porque o 4 aí, sabendo que aí é onde está Virgílio, né? Virgílio sai do limbo para encontrar Dante. Tá Horácio, que é um outro grande poeta, tá Ovídio, tá Homero, né, que escreveu a Odisseia. Então, no limbo estão os homens cultos, que tinham a sua formação pelo trivium, que era gramática, dialética e retórica, e pelo quadrivium, que era música, aritmética, geometria e astronomia, né? Então, os 7 conhecimentos que davam a formação de alguém na antiguidade. Bom, de onde Dante tirou isso, né? Por que ele achava que Jerusalém era o centro do mundo? Onde estava o inferno? Que loucura é essa? Como essas coisas foram passando de boca em boca? Então eu trago para vocês o mapa de Hereford, que é o mapa medieval mais antigo do qual se tem conhecimento, que existe até hoje, né? Ele é desenhado em um único pergaminho, foi pintado entre 1276 e 1284 na Inglaterra. Ele é conhecido com esse nome porque ele ficou muito tempo exposto na parede da Catedral de Hereford, embora hoje ele esteja no Museu Britânico. E importante, ó, ele reproduz o mundo então conhecido, baseando sua representação em noções históricas, bíblicas, clássicas e mitológicas. Aqui, ó, se vocês enxergam a minha mãozinha, aqui está Jerusalém. Bem no centro do mapa, bem no centro do mundo. Esse é o mapa. Isso era o mundo conhecido para eles, habitado no hemisfério norte. E o que tinha nesse mundo? Olha só, trechos do mapa para a gente ver de perto. Aqui tem um videozinho da BBC, tá? Aqui, ó, Jerusalém aqui, ó, bem no meio do mapa. Aqui assim, bem no centro do mundo. No mapa tem Cristo, na sua majestade. No mapa tem a localização da Arca de Noé. No mapa tem a localização do Jardim do Éden. No mapa tem Babilônia e a Torre de Babel. Então, os mitos bíblicos não eram mitos, né? Naquela época, eram localidades e acontecimentos. E tem uma parte do mapa também de seres, né? Então, se a gente vai olhar o mapa de perto, aquela imagem dele inteiro é ruim, mas no mapa tem o labirinto do Minotauro, tem um unicórnio, né? Tem um ciápode, esse eu nunca tinha ouvido, né? A lenda de pessoas que tinham um pé só e era um pé enorme, assim, que elas usavam para se defender nas brigas. E aqui está Jerusalém, ó. Jerusalém como uma cidade sitiada, ó, com uma muralha na volta. O unicórnio, o ciápode, todos os outros elementos que tem ali que eu não trouxe, eram narrativas de viagens, né? Eram coisas que as pessoas diziam que tinham visto em determinado território, em determinada viagem, e isso é englobado naquele mapa. Então, aquele mapa realmente era tido como uma representação do mundo medieval. A questão é tão interessante, né, e tão matemática, que Galileu, né, o Galileu que a gente conhece,
Em 1587 e 1588, ele fez 2 conferências na Academia de Ciência Florentina para calcular, mostrar que ele tinha calculado o tamanho, a dimensão, os níveis do inferno, né? Então, ele pega elementos do poema para mostrar qual era o tamanho mesmo, né? Uma questão topológica. E o mais peculiar é que as métricas do Galileu, né, são muito próximas da realidade. Bom, não do inferno que tem no centro da Terra, né, mas as medidas dele são muito próximas do que a gente tem hoje. Como é que Galileu faz isso, né? Bom, o inferno está abaixo de Jerusalém. Onde está o portal do inferno, né? Aí se volta a Eneida, que foi escrita pelo Virgílio, né, o poeta que Dante se inspira, né? E na Eneida tem um trecho em que Enéas, que é o personagem principal, desce ao inferno para buscar um morto. E ele desce ao inferno a partir do antro de Sibila, que é na cidade de Cuma, que é uma cidade italiana perto de Nápoles. Então, o que Galileu faz é imaginar não, né? Tomar da narrativa que em Cuma está o portal do inferno. Então, em Cuma é a entrada do inferno por onde Dante passa. Aqui vocês têm uma representação, né, da Sibila com o Enéas, né, da Eneida, indo para o inferno de barquinho no Caronte. Depois já falo do Caronte. E esse aqui é o sítio arqueológico que tem na cidade de Cuma. Tá? Para vocês terem uma ideia, então, Nápoles, Cuma, né, uma cidadezinha muito pequena, nem quase aparece no mapa. E o que Galileu faz? Aqui está Jerusalém, né? Claro que eu fiz isso no Google Maps, né? Galileu fez de outro modo, mas Galileu pega a distância de Jerusalém até Cuma, e esse seria o raio do inferno, certo? Esse seria o raio do inferno, porque o inferno está aqui embaixo. Ele está embaixo de Jerusalém, mas a porta de entrada dele é aqui em Cuma. Uma representação bem boa eu achei nesse livro, ó. Essa é uma edição bem recente, tá? Então aqui, ó, de Jerusalém até Cuma. Galileu faz o cálculo, né? Claro que na época com outra unidade de medida, mas isso dá uma calota de 5.922 quilômetros quadrados. Então, esse é o tamanho do inferno, né? Dentro da Terra. Neste cone aqui, que não é de parede reta, né? Ele é tipo um anfiteatro, assim, com escalas. Tá? Aqui tem um pouquinho de como ele fez essa conta, né? De Jerusalém até o centro da Terra, tem um eixo. Aqui a distância de Cuma, se percebe que entre Cuma e Jerusalém tem um ângulo de 30 graus. Vocês precisam imaginar agora isso girando, né? Porque o cone é uma superfície tridimensional. Então, aqui seria toda a extensão do cone, abaixo de Jerusalém. Mas o inferno não tem a boca para Jerusalém, né? Ele está abaixo de Jerusalém. Aqui se faz um cálculo, aqui tem 800 quilômetros, né, abaixo de Jerusalém que não pertencem ao inferno. A entrada é por Cuma, Dante e Virgínio entram por aqui, né, até chegar no cume. Tá? Acho que eu estou quase acabando. Aqui tem cálculos para vocês verem como Galileu fez isso, né, numa linguagem atualizada, utilizando geometria, né, e relação entre setores e raios. Como eu disse, o inferno ele tem degraus, né, quase como se fosse um auditório, assim, os círculos do inferno. Então, cada um tem a sua própria medida. Galileu calculou todos eles. Tá? E a partir disso, então, para encerrar, assim, o que Dante pode ajudar a pensar numa educação matemática crítica hoje, né? Quando eu vim para cá, estava acontecendo um seminário organizado pelo meu orientador que tinha um pouco dessa pegada, assim. Por que ele é Dante hoje? Ou o que Dante nos diz hoje? Voltamos a esse quadro, né, que eu não tinha explicado antes. Aqui vocês veem a representação de toda a obra. Tem Dante, Florença, o inferno aqui, ó, a cavidade do inferno, a montanha do purgatório e os 9 círculos ou esferas do paraíso. Bom, isso aqui eu não fiz, tá bem? É só uma ideia. Se eu tivesse que fazer um plano de aula
a partir do que eu já li do inferno para os dias atuais, o que eu poderia fazer? Então, isso é só uma ideia, tá? Eu, por exemplo, eu proporia que os meus alunos pensassem o que é o inferno hoje. O que nos faz viver no inferno, né? Hoje é muito mais Sartre, né? O inferno são os outros, do que o inferno bíblico da Idade Média. Então, esse fui eu que fiz. Eu escolhi 9 mazelas da sociedade atual e pedi para o Gluck fazer uma representação do inferno, né? Coloquei xenofobia, homofobia, feminicídio, degradação ambiental, escravidão moderna, guerras, racismo, fome e o último que está aqui embaixo, quase não aparece, é fake news. É possível que cada aluno ou cada grupo, se isso fosse uma atividade, fizesse, né, o seu inferno diferente e está tudo bem. E a partir disso, a gente poderia seguir construindo atividades matemáticas, né, escolhendo um desses temas para investigar ou para estudar no viés da educação matemática crítica. Então, como exemplo, aí eu peguei o trabalho escravo moderno, né, e pincei assim algumas coisas que poderiam ser utilizadas, como manchetes de jornais, né, e gráficos. Então, por exemplo, mais de 65 mil pessoas foram resgatadas nos últimos 30 anos no Brasil, em termos de trabalho escravo. Essa é uma notícia de 2003. E a última ali de 2025, né, que o Ministério do Trabalho resgatou 18 trabalhadores indígenas em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Então, acho que são temas que são parte de um inferno contemporâneo. Tá, minhas considerações finais. E assim, eu tô correndo muito, porque eu tinha muita coisa para falar, isso que eu nem acabei de ler o inferno, tá? Mas vamos lá. A matemática no inferno de Dante, né? Ela não é posta como conteúdo, mas como uma leitura da cosmovisão da época medieval, em termos de estrutura narrativa, né? Estrutura poética. A matemática sustenta a escrita na forma de tercetos. A obra de Dante hoje nos faz pensar que a matemática já esteve intimamente imbricada a outras áreas do conhecimento, como a teologia, a filosofia e a cosmologia. E muitos são os tópicos interdisciplinares que podem ser explorados a partir da obra, como, por exemplo, astronomia, empuxo, ética, política, etc. O empuxo, por exemplo, né? Naquela figura do barquinho, que eu gosto muito, cadê? Essa aqui, né? Quando eles vão para o Caronte, né? O Caronte que leva as almas para o inferno, para o Minos julgar, o barco só afunda quando Dante entra, porque Dante é o único que está vivo. Todas as outras almas não mexem no barco, né? O barco só desliza. Então, isso é um conceito muito interessante. Para quem ficou com vontade de ler ou pensar algum dia em ler com alunos para fazer algum tipo de trabalho, né? Quiser edições mais facilitadas, a gente tem uma tradução e adaptação da Cecília Meirelles, a gente tem em quadrinhos, a gente tem em mangá e outras tantas que vocês podem encontrar. Tá bem? Agradeço. E essa foto também é minha, eu achei... Fiquei felizinho, assim. Isso é um museu de fantoches que tem em Parma, e aí achei lá, vendo tantos fantoches, tinha um do Dante. Eu disse, eu preciso dessa foto, ela vai me servir algum dia para alguma coisa, e aqui está ela. Eu sei que eu estourei o meu tempo, Não, tá mas tranquilo. muito obrigado. Nossa, Rafael, estou encantada, assim. A gente tem conversado, já tem acompanhado um pouco o trabalho, mas agora vendo, assim, nesses 2 meses, tu já andou bastante, já conseguiu sistematizar várias ideias, muito legal. Eu tenho 1000 ideias do que a gente pode fazer, né? Depois a gente... Mas é uma questão à parte. Vamos ver o que os colegas aqui, que os nossos estudantes, participantes, quem gostaria de fazer alguma questão, de comentar, fique à vontade, pode abrir a câmera, pode se apresentar. Quem quer começar? Estou lendo aqui o que o pessoal está dizendo. Aqui, pode falar, Raquel. Eles não ficaram. Raquel? Oi, não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos. Meu nome é Raquel, fui colega de trabalho do Rafael no IFSU durante um período de cooperação técnica, sou professora da área de filosofia.
Então, eu vim prestigiar, Rafael, parabéns. Obrigado. Me sinto muito honrada de você ter nos convidado e bom estar aqui com vocês nesse grupo, né? Apesar da minha área ser uma área totalmente diferente, mas achei muito interessante, Rafael, assim, a sua visão. Eu fiquei muito curiosa, né, quando eu li o título, né? E eu falo porque eu compacto um pouco dessa ideia, né, de que a matemática ela pode ser trabalhada no âmbito educacional de uma forma diferente da forma tradicional, né? E você faz isso com muita maestria, né? Você fez a formação em filosofia também, então, na realidade, você está fazendo um diálogo com o texto, né? Uma interpretação que fala muito, né, do seu lugar e, ao mesmo tempo, ela traz uma aplicação, né? Então, assim, como a professora Andréa falou, em pouco tempo você já está com uma leitura bem densa, né? E já despertou para nós uma curiosidade, né? Do que vai ser todo o trabalho. Mas eu já dei até uns prints aqui, porque realmente seu orientando arrasou. Olha aí. Os slides estão lindos e altas ideias, né? Meu irmão é da matemática também, né? Não pôde estar presente, até o convidei também. E ele também é um leitor voraz e ele tem um projeto que é de literatura também com matemática, né? Ele ficou muito curioso também em relação ao trabalho. E também a tônica em relação ao sagrado, né? Eu acredito que é muito importante hoje, né? Nós, enquanto cientistas sociais, né? Que estamos na área da educação, principalmente, né? Termos esse olhar sobre a compreensão do sagrado, porque a gente está vivendo em um contexto, né, de distopia cognitiva mesmo, a gente pode dizer assim, né, onde vai carecendo, né, de uma visão conceitual da coisa. Eu vi até o cuidado que você teve ao falar, né, dos termos, porque a gente está tão estigmatizado com o que fizeram da religiosidade que a própria ideia de sagrado ela se torna de difícil conceituação, né? Vamos dizer assim, pelas distorções que a gente tem vivido no nosso contexto geral, né? Seja religioso, político, mediático. Então, eu gostei muito, até inclusive da sua colocação sobre os estudantes colocarem as suas posições sobre o inferno, né? Então, parabéns mesmo, assim, estou gostando muito, te desejo um trabalho profícuo e com certeza vou querer ler. Boa sorte e parabéns aí também pelo grupo e sucesso a todos. Obrigado. Posso falar? Claro. Então, orgulhoso aí, né, do Rafael, foi meu aluno, né? Hoje a gente trabalha bastante junto, né? Até do nosso livro aí, que ele fez uma entrevista, tá um capítulo lá. Achei muito interessante, né, essa discussão, porque hoje a gente está tentando, na educação matemática, tentar desvincular um pouco aquele ranço, digamos assim, da matemática pela matemática pura, né, como a professora acabou de falar. Então, trazer algumas leituras que os nossos alunos hoje, em diversos níveis, não conseguem ler, não conseguem escrever, há uma dificuldade muito grande, a falta de leitura. Então, se eu busco isso, né, como o Rafael costuma fazer nessas leituras, nas publicações dos livros dele, né, trazer o que existia já de matemática naquela época, né? Então, intrinsecamente está colocado ali um pensamento matemático. E esse pensamento matemático e o pensamento geométrico, puxando a sardinha para a minha lata, né? Quer dizer, estão imbricados na escrita desse material clássico que a gente tem. Parabéns, Rafael, né? Muito, muito feliz. Obrigado. Mais alguém? Alguma questão para o Rafael?
pesquisa está começando, ainda vai, né? Mas vamos lá, Maurício. Sim. Verdade. Fala, Maurício. Eu queria parabenizar também, eu achei fantástico, né? Rafael, eu queria perguntar, porque daí não são áreas onde eu atuo, né? Embora eu tenha uma outra sugestão, porque a minha leitura do teu trabalho que eu achei fantástico, eu creio que tem uma amarração bem legal do que eu estou fazendo, né? Numa outra perspectiva, mas com força. A minha pergunta, que daí não são áreas que eu atuo com força, mas é na seguinte: eu vi no teu trabalho tanto história da educação matemática em termos de a matemática da literatura, né? Mas numa época, num determinado período, né? Com uma determinada crença. Ao mesmo tempo, eu vi etnomatemática, entende? Eu não sei se já tem pessoas trabalhando, amarrando essas duas coisas. Eu desconheço atualmente, daí desculpa a minha ignorância por não estar lendo com força essas duas áreas, né? E aí é uma pergunta que eu faço, né? Se você lê dessa forma, se já há trabalhos amarrando isso, se de fato faz sentido o que eu estou vislumbrando em termos de perspectivas, né, da educação matemática. Isso é a minha primeira questão. E o meu comentário, eu vi estudos culturais, né, fortemente no seu trabalho. Eu acho que discutir cultura de uma época está amarrado com Raymond Williams, assim, com uma força que eu digo, nossa, é o que eu faço, mas, claro, numa outra pegada, com coisas mais atuais, assim, em termos de tecnologia, né? E eu digo, nossa, que legal isso aí, né? É desvendar uma cultura de um momento. E aí eu não sei se você já chegou a ler o Raymond Williams, se você já entrou para a escola de Birkman, né, os ingleses, ou se você tem curiosidade, enfim. São duas perguntas que eu lanço porque eu fiquei bem curioso e mobilizado, né, a estudar mais isso. Conseguiu teus objetivos, pelo menos comigo. Maurício, assim, eu desconheço, mas pode ser ignorância mesmo, né? Assim, eu desconheço que na educação matemática do Brasil alguém tenha algum dia olhado para Dante, para estudar Dante, para estudar essa obra, né? O primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei aqui, numa das minhas primeiras conversas com o orientador, né? E eu fui para a sala de aula, eu fui fazer graduação, gente, de novo, eu fui ter aula com uma meninada, porque é isso, assim, eles estudam, eu estava numa turma de história, né? Então eles estudam literatura italiana, e eu fui para a sala de aula para acompanhar a aula do professor, eu de aluninho, né? Mas assim, o primeiro impacto que eu tive foi que tem pessoas que estudam Dante a vida inteira e num único ponto, sabe? Ou só na arte, ou só na rima, ou só na política. Então, eu fiquei assim, não tem o que eu fazer um ano aqui. Assim, não vai, né? Eu precisaria zerar a vida, começar minhas pesquisas de novo e passar o resto da vida estudando Dante. É uma quantidade de material absurda, de edições de todos os tipos, né? Quando eu estava arrumando aqui os slides, até depois eu vou passar para a Andrea, que eu sei que ela gosta, eu achei um site só de ilustrações. Então, tu pega cada um dos cantos, foi de onde eu tirei a maioria deles, né? De cada um dos cantos tem centenas de ilustrações que vão desde os manuscritos até as mais recentes. É um site muito bonito, né? Então, assim, aqui tem muita coisa. Na matemática tem pouco, né? Por exemplo, o meu orientador é referência em Dante na Itália, né? Mas ele não sabe muito de matemática, então, e ele nem conhece muito quem tenha feito, né? Então, apesar de que tem aqui, não deve ser muito. Eu acho que é possível, porque cada um lê a partir das suas lentes, né?
E eu acho que é possível, sim, pensar numa etnomatemática que é a matemática da Idade Média, né? A matemática ligada a essa cosmovisão, a matemática que antes da ciência moderna era a forma de interpretação do mundo, né? Era a filosofia e a matemática, que ainda eram muitas vezes a mesma coisa, né? Então, eu acho que daria para fazer um trabalho nesse sentido, né? Estudando quem quisesse, assim, estudar, por exemplo, qual era o que se tinha de matemática no medievo, né? Quais eram as publicações do medievo. Mais à frente, eu ainda não cheguei nisso, mas mais à frente eu sei que Dante cita Euclides, né, que faz referências a teoremas, mas se eu não me engano, do que eu tenho de leitura prévia, eu acho que ele faz isso no Paraíso, porque o Paraíso tem tudo a ver com a representação geométrica, né, da abstração grega, né? Mas eu ainda não cheguei lá. Eu tô com medo de ficar um ano aqui e não chegar no Paraíso. Se eu chegar no Purgatório, se eu já sair do inferno, eu vou estar contente, né? E, enfim, também para estudos culturais, eu acho que tu consegue fazer uma leitura, né? Eu entendo muito pouco de estudos culturais, que eu li algumas coisas, né? Nunca estudei, mas e acho que também faz sentido, né? Mas assim, para mim mesmo, o que está muito interessante, o que eu tenho pensado ou gostaria de fazer, né, são duas coisas. Uma realmente é entender essa matemática que tem na obra, como eu tenho dito para a Andréia, assim, que potência a matemática traz para a escrita do Dante que outra linguagem não traria, né? Por que é o cone? Tá bem que tem toda a história do Lúcifer que caiu, papapá, né? Mas isso tem um significado, né? Por que depois o paraíso são esferas concêntricas, né? Então, isso para mim é interessante. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de fazer. E a outra era fazer essas leituras atualizadas de Dante, assim. A partir da leitura, o que eu posso pensar hoje, né? Na sala de aula de hoje, na formação de professores de hoje. Mas, obviamente, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, já preciso de orientandos em algum futuro. Parabéns, Rafael. Obrigado. Leandra. Boa noite, Rafael, tudo bem? Oi, sou a Leandra, colega da Andréia, do Maurício. E eu não peguei bem o começo, mas tu tá na Itália. Estou na Itália, estou em Bolonha. Tá. Então, eu passei um mês agora em janeiro estudando italiano, né? E aí me encantei, assim, eu fui ver aonde, em Florença, né? Que tem a capela, acho que onde morreu Beatriz, ou que tem a lenda relacionada com Beatriz. Sim, eu falei dessa igreja. Acho que tu não tinha chegado ainda. Isso. E aí eu acho assim o trabalho, eu te parabenizo, né, pelo lindo trabalho que desenvolves, assim, faz uma diferença, né, esse teu trabalho para a educação matemática. Se percebe assim digamos esse lúdico, né, que está por trás da arte, né, da literatura, e que congrega também um pouco a geometria, né? Então, por exemplo, e aí o que você traz, né? Eu acho que possibilita aos estudantes e aos professores, né, ver essa matemática que está em toda parte e que traz essa parte mais lúdica, né, para quem está aprendendo e que não vê ela de forma isolada, como a gente viu, né, por muito tempo. Então, te parabenizo pelo trabalho. Quando eu fui na Itália, acho que a Itália tem um pouquinho essa pegada, né? Por exemplo, Fibonacci em Pisa,
né? Relacionando, então, os aspectos algébricos, geométricos. Leonardo da Vinci, lá em... Não sei se você viu aquela exposição de Leonardo da Vinci em Milão. E aí, pensando essa ligação, né, da parte geométrica ao entendimento do mundo, buscando entender o mundo, e aí tem o sagrado, né, no homem vitruviano, por exemplo, e o mecanismo do universo, e nas obras de arte também, então congregando tudo isso, que eu acho que também traz um pouco de ver essa matemática junto com outras coisas, né? E que alimenta a imaginação, a poesia pela vida, né? E esse olhar mais investigativo sobre as coisas. Parabéns. Obrigado. Tudo assim levanta uma camada assim e tem muitas outras por baixo, né? Então, quando eu estava organizando agora a fala, eu nunca tinha ouvido falar de Kuma, né? Aí eu fiquei espantado, assim, mas para aí, de onde que Galileu tirou isso? Né? Para ter essa medida, de onde que ele tirou que o portal do inferno é em Kuma, né? Não está no texto, procurei, não está, me informei na internet, papapá, né? E aí foi achar a referência a Eneida, e aí foi olhar no mapa onde era Kuma, e aí foi olhar o site arqueológico de Kuma, né? Então, assim, é muita coisa. Tem uma página do livro, eu não consegui mostrar para vocês. Fica ruim pela câmera, eu acho. Fica ruim pela câmera, assim. Eu vou escrevendo no meio do livro algumas coisas. Eu não gosto muito de usar acessórios, né? Então, tem uma página do livro que ele cita tanta gente, que para eu explicar quem era cada um, eu ocupei tudo que tinha de branco na página, né? E ali realmente depende. Tenho conversado com outra amiga minha muito, deixa eu ver se ela está aqui na sala. Ela estava. A Cristina saiu, é professora de filosofia lá na instituição comigo, né? Conversado muito assim sobre, por exemplo, essas passagens que ele cita Epicuro, né? Que ele cita a mitologia grega, que ele cita. Então, em termos interdisciplinares mesmo, né? Dá para pensar muita coisa. E na minha leitura também, o que Dante faz, né? Aquilo que hoje a gente faz na academia. Se a gente quer ser validado, a gente cita outras pessoas. Então, ele, para se mostrar erudito, né, e para fazer uma obra também respeitada, ele vai citando todo mundo que ele já leu, que ele tinha conhecimento, né? Vários mitos, vários acontecimentos históricos, ele vai colocando tudo isso dentro do poema. Muito bem. A Luara tinha feito uma pergunta ali, né, no chat, se o Dante tinha alguma formação na área de matemática, né? Luara, eu não sou a melhor pessoa para dar esses dados tão históricos assim, né? Mas eu acho que na época de Dante nem tinha matemática, como a gente Mas entende. talvez o quadrivium ainda, né? Era o que eu ia dizer, né? Ele, como ele estudou retórica, poética, né? Quer dizer, ele é de uma família que teve acesso à educação. Então, os estudos clássicos daquela época eram o trivium e o quadrivium, né? Que apareceu em algum momento na minha apresentação, que inclui gramática, retórica, aritmética, música, coisas que tinham matemática, né, geometria, né, que eram as ciências da época. Lembro do meu professor comentar agora nas aulas dele que, na época que Dante escreve, estava muito em moda a ótica, os tratados de ótica, né? Se começava a estudar muito ótica.
Então, tem coisas de ótica na obra dele. Por exemplo, ele usa uma questão narrativa muito interessante, né? Como quando ele escreve o livro, como eu falei, ele já tinha sido exilado, mas ele começa a história antes do exílio, ele coloca nos mortos do inferno a capacidade de enxergar o futuro. Então, ele na obra são previsões, mas são coisas que ele já viveu. Entende? Ele coloca na boca dos outros como se fossem oráculos, questões políticas que iriam se desenvolver, mas que na verdade já desenvolveram, ele já conhece. Por isso que estão citadas ali. E uma das justificativas para ele fazer isso é ótica. Porque aí tem uma das almas lá que diz, né, que enxerga muito longe o que vai acontecer, mas não enxerga nada de perto. Então, quando vai chegando a data, talvez, do acontecimento, né, a visão vai embaçando. E aí tu acha comentários ali, isso é uma distorção ótica, que agora eu não lembro o nome, assim, uma distorção do campo de visão. Né? Então, tem algumas questões de ciência, né? É que eu não posso entrar por esse caminho, assim, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu começar a olhar todos os caminhos, né? Mas tem muita coisa, com certeza, da ciência da época. Aproveitando um pouco enquanto o pessoal vai se animando, quem quer fazer mais alguma questão, me chama a atenção esse teu cuidado, né, de tentar trazer exemplos de como pensar o Inferno de Dante hoje e tal. Mas acho que independente disso, né, Rafael, a questão é que a gente precisa ter espaço para estudar e conhecer essas obras da literatura clássica mundial. Independente de a gente pensar como é que vai usar, ou se não vai usar, ou se vai adaptar, ou fazer uma releitura, o fato da gente se dispor e conhecer, isso é extremamente importante. Nós somos uma época onde as pessoas carecem de cultura, né? De história, de conhecer a história mundial, de conhecer como que essas obras, de algum modo, impactaram o modo como a gente pensa hoje, né? Porque parece assim, que está tão distante, mas quando a gente vê as pessoas discutindo terra plana, quando a gente vê pessoas definindo o céu e o inferno, quer dizer, não, são temáticas que estão presentes e elas se inspiram muito nesse modo de pensar do medievo. Quer dizer, mas nós precisamos entender o que é essa forma de pensar. Então, aí entra a história da matemática, entra essa preocupação com a literatura, essas pontes de um exercício intelectual que não tem que ter essa preocupação necessariamente de como é que eu vou usar, de para que vai ser. Não, porque isso é outro momento, isso é outra, né? Então, acho que esse tipo de pesquisa, ela dá uma injeção na gente de... Olha, o mundo muda, né? As coisas já foram diferentes, elas serão diferentes. Como é que era antes? Né? Que lugar é esse? Né? Eu já li vários, enfim, trechos e versões, e cada vez que eu leio realmente o Inferno de Dante, ele vem com coisas muito diversas, né? E tem o problema das traduções. Aí, de repente, tu fala um pouquinho aí, a questão dos cuidados, né? Quando a gente trabalha com uma obra dessas, de tentar trabalhar com o original, ou pelo menos esse original de uma tradução mais fidedigna dos termos, né? Porque senão, já que de repente toda essa matemática da construção da poesia ali que você falou, ela se perde às vezes na tradução, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante de chamar a atenção. Só um pouquinho, eu vou pegar um casaquinho, porque tá esfriando aqui. Tá só um pouquinho. Enquanto ele pega, vamos ver se tem mais alguém com mais alguma questão, porque daí a gente faz um bloco. Nós temos assim, falar? 5 minutinhos. Pode? Claro, Jussara. Isso. Meu nome é Jussara, sou professora já aposentada de língua estrangeira. Fui colega e ainda, ao longo do tempo, fui professora do Rafael, de língua inglesa, e mantemos contato ao longo dos anos, que foi um prazer imenso, e eu estou muito orgulhosa pela apresentação e os trabalhos que ele tem realizado até hoje.
as minúcias, os detalhes, e esse trabalho todo está despertando mais ainda para a gente se aprofundar no estudo. Mas gostaria de saber, Rafael, o que foi, qual foi o momento que te despertou para escolher a obra de Dante, especificamente essa Divina Comédia, para fazer esse trabalho? Tá. Primeiro eu vou pegar um pouquinho a fala da Andréia de antes, né? Que eu acho que ela tocou nos pontos que para mim são muito caros, né? Assim, eu acho que a gente que trabalha com educação tem que ter repertório, né? Isso é uma coisa que eu defendo muito, assim, né? Eu não coloquei nessa apresentação porque eu esqueci, porque eu não estava aqui do meu lado, né? Mas a Andréia conhece, talvez outros colegas conheçam também, uma frase que seguido eu uso do Ítalo Calvino, do livro Por que Ler os Clássicos, né? Que ele diz que um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que ele tem para dizer. Dentre outras coisas que ele fala sobre clássico, né? Não são todos os livros que chegam a ser clássicos, né? Mas há livros que passam os séculos e ainda encantam, ou têm mistério, ou dizem muita coisa, como é o caso da Divina Comédia, né? E aí sim, eu acho que a gente que trabalha com educação precisa de repertório. Isso não quer dizer que eu vá obrigatoriamente trabalhar com literatura na minha prática pedagógica. Não, isso quer dizer que eu preciso, pelo menos eu acredito, tá, gente? Assim, e é uma crença muito empírica, uma crença de vivência, né? Eu acho que a gente precisa estar imerso em muitas correntes culturais que foram produzidas ao longo dos séculos, né? Porque a gente estuda, né? Mas o que vem pela arte, pela pintura, pela poesia, pelo museu, né? Isso nos acessa de um outro modo, né? Isso nos compõe de um outro modo. Então, eu acho que a gente precisa de repertório para saber enxergar o mundo diferente, né? Fazer exercícios de estar com o outro, entender mesmo, como a Andréia falou, essas diferenças, né? Olha que sociedade era essa e que sociedade a gente tem hoje. Então, eu acho que quanto maior for o nosso leque cultural, né, repertório, eu acredito que a gente se torne mais sensível e mais humano, inclusive, tá? Pensar numa sala de aula hoje, que a Andréia também falou, né? Pensar em coisas para a sala de aula hoje, Andréia. Tu sabe que eu faço muito mais pelos outros do que por mim, né? Porque senão as pessoas sempre perguntam, mas o que tu vai fazer com isso hoje? Para que serve isso? Onde é que a gente vai usar isso, né? Eu, enquanto pesquisador, enquanto pessoa de repertório, eu não me vejo nessa necessidade. Mas a gente está num sistema, né? Disputa bolsa, projeto, e parece que as pessoas não enxergam essa necessidade de repertório se não for um repertório aplicado. Então, tudo bem. Também é agradável. Eu adorei fazer aqueles círculos modernos, né? Mas o que eu quero dizer é assim, eu não acho que a gente tenha que fazer para isso, né? Eu não acho que esse tenha que ser o fim. Pode ser uma possibilidade. E aí agora, respondendo a Jussara, assim, a Divina Comédia era um livro que há muito tempo eu estava para ler, né? Eu tenho uma lista de leitura de 30 anos, eu acho, escolhido um clássico por ano, assim, anotadinho. E uma vez eu comecei a ler a Divina Comédia e não dei conta, não porque era difícil, mas porque eu não consegui parar e larguei o livro, ele ficou lá guardado. E aí, viagens e viagens à Itália, né, e tentando me manter proficiente em italiano. Um dia, numa viagem que eu fiz, eu vi uma exposição desse ilustrador moderno, né, do Gabriele Dotto, que desenhou para a Marvel. Tinha uma exposição dele em Nápoles.
E aí eu lembrei que eu já tinha ouvido alguma coisa muito vaga sobre, né, a matemática da Divina Comédia e esperei chegar o momento de fazer um projeto de pós-doutorado para isso. Uma série de questões que se alinham, né? Sempre tive vontade de ler o livro, mas passei por essa exposição para me inspirar, né? E também chegou o momento de conseguir sair da instituição, que a gente não sai sempre quando quer, né? Então foi uma conjunção de coisas. Eu estou muito contente, porque além de estudar, que eu gosto muito, eu estou lendo um livro que há, sei lá, 15 anos eu queria ler, pelo menos, né? Eu comprei essa edição em... Ela está anotada em algum lugar, talvez em outro livro. Mas eu acho que eu tenho essa edição há uns 15 ou 20 anos. E eu ainda não tinha lido. Então, agora eu estou podendo estudar e ler o que eu queria, né? É um momento bem bacana. Rafael, eu tenho este livro há muito tempo também. Eu comprei e deixei na minha biblioteca. Tentei ler algumas vezes, mas desisti. Mas agora, observando todo o material que você tem nos passado e a tua explanação aqui, nesse momento importantíssimo, está despertando novamente a vontade de retomar a leitura que eu deixei de lado por N motivos, é claro. E te parabenizar mais uma vez. Belíssimo trabalho, continua. Olha, estou bem orgulhosa daquele aluno que começou lá atrás e foi crescendo cada dia mais com boas leituras, com boas indicações. Parabéns. Obrigado. A Jussara me deu aula da 5ª ou 8ª série. Faz bastante tempo. A Andrea falou também em tradução, né? Assim, então, essa tradução que eu estou lendo, ela foi premiada, né? Não lembro qual prêmio, assim, mas ela foi premiada, então é uma tradução realmente muito boa, né, em língua portuguesa. A edição é bilíngue, e assim, o que está demorando para eu avançar na leitura é que cada canto eu leio 3 vezes, né? Porque eu leio em português. Eu poderia ler, assim, eu consigo ler em italiano, mas é um italiano antigo, então é muito sacrificado. Primeiro eu leio em português, aí depois eu leio em italiano, numa edição daqui, que é uma edição que tem muitas notas de rodapé, então também me toma muito tempo. E depois eu faço uma terceira leitura, de novo em português, mas numa adaptação em prosa, que isso é para um outro desdobramento do projeto lá na frente, né? Então, realmente, escolher a edição, a depender do que se quer fazer, né, Andréia? Se for assim só para usar em sala de aula, eu quero introduzir a ideia do inferno para os alunos como sendo um cone, como um dos meninos presentes aí falou, e usar isso para fazer uma atividade, para fazer uma prova. Aí, de repente, uma outra edição funcionaria bem, né? Mas a depender do que se quer fazer, realmente é preciso ter bastante cuidado. Aquela do mangá me chamou a atenção, né? A meninada ia gostar bastante de ler Dante em forma de mangá. Né? Fica aí uma dica boa que o Rafael deu. Pessoal, nós já são 8h05, né? Passou rápido nosso fórum. Se tem mais alguma última questão que alguém queira, senão a gente vai se encaminhando já para o Rafael poder descansar lá na Itália. Já está tarde, lá são já quase... Meia-noite. Não é tanto. Acho que o pessoal aqui também já está tudo querendo ir jantar. Tem alguém ainda? Andréia, essa gravação ela fica disponível em algum lugar? Porque algumas pessoas no nosso site, no site do programa, depois a gente disponibiliza os fóruns. Tá. Depois eu te passo. No YouTube, tá bem. Isso. Obrigado. Maurício lembrou aqui, que fica no YouTube. Programa. Tá bem. Então tá, gente. Eu acho que vamos nos encaminhando então para agradecer ao professor Rafael Montoito pela oportunidade de estar aqui, né, de nos brindar, digamos assim, com essa fala, né, muito, muito interessante, aprendemos muito e saímos cheios de ideias e, como diz a história, com vontade de ler o Dante, né, nas suas N possíveis traduções. Então,
Vamos voltar a conversar e quem sabe lá no final do trabalho, ano que vem, você volta para mostrar a conclusão, né, Rafael? Não sei se é a conclusão, mas eu posso mostrar o avanço. Isso. Né? E eu tenho cutucado ele que não adianta ficar no inferno, nós temos que ir até o paraíso, Rafael, dá teu jeito aí, né? Porque assim, né? Vamos ver o todo. Eu estou muito curiosa para ver, principalmente essa parte que tu falas lá do final, né? Das relações que ele faz com Euclides, deve ter coisa muito interessante lá para a gente pensar. E o Leivas está aqui, deve concordar comigo, né? Vamos ter que fazer um grupinho de estudo para a gente continuar estudando quando ele voltar. Mas eu acho que é bem interessante o teu trabalho. Rafael, não sei se tem mais alguma coisa para falar, senão a gente vai encerrar. Não, só quero agradecer de novo, né? Não só por o praxe, mas realmente de coração, a gente que pesquisa, que estuda, a gente tem muita satisfação em ter espaço para falar o que a gente faz, né? E para dividir, para ver se está certo, né? Eu estava em dúvida se as coisas estavam concatenadas, né? Se dava para fazer isso, se dá para escrever a partir disso. Então, na verdade, é a primeira vez que eu exponho essas primeiras ideias, né? Então, também agradeço o espaço. Boa noite, então. Vamos lá, vamos trabalhar juntos, sim, André. Tem a geometria para a gente brincar um pouquinho. Bem. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, então. Bom descanso. Boa janta.